Que Deus abençoe os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 2, versos 4 e 5. Lucas 2, versos 4 e 5, apenas o registro de uma passagem que nos mostra, meus irmãos, o casal que abrigou o Senhor Jesus Cristo na sua casa. Eles foram instrumentos de Deus no advento, José e Maria, e nós lemos então: José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não contou nunca a história do Natal. A história do Natal é propriedade dos evangelistas. Entretanto, é o apóstolo Paulo quem nos diz que foi na plenitude do tempo, ou seja, no momento em que efetivamente a condição do mundo, a condição política, a condição moral, a condição religiosa era ideal para Jesus Cristo entrar no mundo. A Bíblia mostra com toda clareza que a vinda de Jesus Cristo à terra foi uma intervenção de Deus. Não foi um desenrolar natural de fatos, mas foi uma introdução do seu Filho na história. Tanto a sua entrada como a sua saída da história são providenciadas pela graça de Deus, são intervenções que Deus fez, são operações cirúrgicas que Deus fez com o objetivo de salvar os pecadores. Então a humanidade caminha, ela caminha sob o controle de Deus, obviamente, mas ela não tem noção do plano redentor de Deus, a não ser que Deus revele essas coisas. Então, sabemos que Jesus Cristo veio à Terra, ele não surge do nada, ele surge do plano redentor de Deus, mas ele chega na plenitude do tempo. Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, diz Paulo, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Naturalmente, tudo é proposital no plano de Deus, tudo atende os seus decretos, tudo atende os seus objetivos, tudo. Nenhuma parte da história fica sem os objetivos do Deus bendito. E quando nós chegamos então no nascimento de Jesus Cristo, meus irmãos, nós vemos um casal. Esse casal é pré-formado, ou seja, José está noivo de Maria. Se nós atentarmos para o fato de que nós estamos numa cultura ocidental e eles são de uma cultura oriental, nós temos que caminhar na direção de perceber que o noivado era um compromisso tão solene quanto o casamento. A pessoa ficou noiva, está resolvido, ela não pertencerá a mais ninguém, ela permanecerá casada, extraoficialmente, não é? Com aquela pessoa até a união de corpos. Quando acontecer a união de corpos, então a Bíblia mostra os costumes daquela época, dizendo que na união de corpos é que se consuma o casamento. De acordo com a Escritura, tem muita gente casada que não casou ainda, porque tem entregue o seu corpo para uma outra pessoa e, biblicamente, já casou com aquela pessoa. Mas José e Maria não tinham consumado o ato conjugal. Eles estavam separados um para o outro quando
Maria foi avisada pelo anjo que seria o recipiente, seria a mãe de Jesus. Quando olhamos para José e Maria, nós temos que pensar que eles foram instrumentos de Deus para que nós tivéssemos a salvação. Eles foram instrumentos diretos de Deus para a nossa salvação. Se nós perguntarmos quem é José, algumas referências, muito poucas referências acerca de José. A Bíblia fala que ele era o noivo, e depois disso, conforme lemos em Lucas, ele era o marido de Maria. Ele era um téknon, ele era um carpinteiro. Talvez a ideia de carpinteiro seja mais adaptável a quem constrói. Então ele juntava madeira com pedra, ele tinha, obviamente, a licença, a competência para construir. Então ele era acionado, e nós não podemos imaginar que era apenas acionado na sua vila, na vila de Nazaré. Eventualmente ele podia ser também acionado ao redor do seu vilarejo. Ele era, interessantemente, ele era descendente da casa de Davi. Quando olhamos para Mateus capítulo 1, nós vemos o evangelista traçando um perfil das gerações desde Abraão até José. E Lucas, por sua vez, faz uma genealogia que provavelmente seja a genealogia de Maria. Ela também é descendente de Davi. O que nós temos registrado nas Escrituras é que antes mesmo de haver a união de corpos, José tinha a intenção de deixar Maria, sua noiva, e tinha a intenção de fazê-lo tão secretamente que não houvesse dano para Maria. Ela estava grávida, e isso era anormal para aquele mundo. Então, a partir do sonho que José recebe, nós sabemos que José assume o casamento com Maria, reafirma o seu compromisso de noivado e reassume a sua intenção de permanecer com Maria, honra Maria, preserva Maria até o fim da sua gestação e até o nascimento de Jesus, e a partir daí então se torna marido legítimo de Maria e tem com ela vários filhos, pelo menos 4 homens mais e irmãs, é o que diz a Escritura. E nós sabemos então que ele se tornou aquele homem que levou a sua família ao templo para apresentar Jesus. Ele ofereceu sacrifícios como manda a lei, ele foi a pessoa responsável por receber de Deus a revelação de que Herodes queria a vida do menino. Ele fugiu com sua família para o Egito. Nós sabemos que ele voltou para a Palestina novamente quando Herodes morreu e ele se instalou em Nazaré. Nós sabemos que ele, então, de acordo com o costume da época, orientou Jesus para aprender o ofício. Jesus se tornou um téknon como ele. Jesus fez o Senai da época com seu pai. E nós podemos ver que no relato bíblico, quando Jesus já está batizado e iniciou o seu ministério, Jesus volta para a sua cidade e começa a pregar, e as pessoas perguntam de onde lhe vem tanta sabedoria. Um evangelista diz assim: ele não é o filho de José? E o outro evangelista diz: ele não é o carpinteiro? Ou seja, filho de José e carpinteiro demonstram que Jesus Cristo foi um trabalhador até os 30 anos. Provavelmente na falta de José, seu padrasto, Jesus ajudou a sustentar sua família até o dia em que
saiu de casa para dedicar-se exclusivamente ao ministério de redentor, de Filho de Deus. O que nós sabemos ainda? Nós sabemos que ele é pai dos irmãos e irmãs de Jesus, e ele não é citado no ministério de Jesus mais, talvez porque ele tenha falecido. O que nós sabemos de Maria? A Bíblia também fala pouco de Maria. Todo o resto que nós vemos na religião é composto por acréscimos da imaginação humana. Mas o que existe na Bíblia? Ela é a noiva, ela é uma jovem, ela é uma virgem, ela é também descendente de Davi, com toda certeza, ela é uma mulher temente a Deus, como José, e ela é receptiva à vontade de Deus, porque ela atende o anjo, e ela não reage com dúvidas, como Zacarias, o pai de João Batista, reagiu, mas ela reage favoravelmente. Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim o que foi determinado, eu quero servir ao Senhor. E, queridos irmãos, ela é conhecedora do Antigo Testamento, porque Magnificat é atribuído a ela, e ela cita então, em linguagem do Salmo, a forma como um crente se expressa. Dá para perceber que estes dois não são apenas descendentes de Davi, eles têm a esperança messiânica nos seus corações. Dá para ver que Maria é frequentadora de Jerusalém. Ela vai todos os anos a Jerusalém com a sua família. Ela é mãe de vários filhos. Ela não é imaculada simplesmente, ela não permanece virgem, ela é uma mulher que adquiriu para si a responsabilidade materna, ela gerou filhos e filhas, e ela é citada no ministério de Jesus Cristo e está presente no ato da sua crucificação. Ela também é citada no grupo dos que permaneceram em oração após a ascensão de Jesus, lá em Atos capítulo 1. É só isso que a gente pode dizer deles, nada mais. Não podemos criar novas expectativas acerca dessas pessoas. Elas são, na verdade, instrumentos de Deus, porque a obra não é deles, é de Deus. E a pergunta é, por que esse casal? Por que não outro? Por que um casal com essas características e não outro? Será que há mérito em Maria e José? Absolutamente não há. O que há? Há Deus trabalhando. E é nisso que eu quero focar hoje. Os irmãos pensem aqui comigo o seguinte: quando Deus chamou Israel, Deus foi revelando o seu plano redentor. Na quinta-feira nós vimos que Deus começou revelando no Éden, que Deus revelou a Abraão, o pai da fé, que Deus revelou a Moisés, aquele que escreveu a lei do Senhor, e revelou a Davi. Mas quando chegou em Davi, ele disse: eu vou trazer da sua família um descendente. E meus irmãos, se nós contarmos com a contribuição de Israel, o que nós vamos encontrar? Decepção, decepção, decepção e, por último, decepção. Rebelião. Nós vamos encontrar Israel cada vez mais se distanciando de Deus. Só que Deus nunca deixou de ter dentro desse Israel imaturo, desse Israel rebelde, desse Israel que sempre foi punido por sua injustiça, um remanescente fiel. E é assim na história da igreja. Deus está mantendo a sua igreja com um remanescente fiel. Chegamos então a entender o seguinte, eu entendi o seguinte, que Deus manteve Maria e José
José e Maria por conta da sua fidelidade. Tudo se deve à fidelidade de Deus. Deus foi fiel. Mas não foi fiel a eles. Deus, acima de tudo, foi fiel a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo. O que Deus promete, Ele cumpre. Eu me lembro das palavras de Balaão para Baraque. Olha, duas pessoas absolutamente fora do plano redentivo de Deus, duas pessoas que não estão nos céus, não vão ser encontradas nos céus, Balaão e Baraque, porque eram inimigos do povo de Deus. E Balaão disse assim: Deus não é homem para que minta, Deus não é filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo Ele prometido, não o fará? Será que, tendo falado, não cumprirá? Meus irmãos, ninguém pode duvidar do que Deus disse. Quando um homem fala alguma coisa, pode haver questionamento, mas quando Deus fala, nós não podemos duvidar da sua palavra. O tempo passou, Israel entrou na terra, virou monarquia, e Deus um dia disse para Davi que ele teria um descendente da sua casa que permaneceria no trono. E Davi, em 2 Samuel, disse assim: Tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste a teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Deus prometeu um descendente a Davi 1000 anos antes de Jesus Cristo surgir no cenário da terra. Irmãos, a história foi acontecendo, Israel foi se distanciando, como nós vimos aqui, tanta coisa aconteceu. E o que não deixou de acontecer? Aquilo que Deus disse. E Deus continua mantendo a sua palavra até hoje. Quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra, Ele disse: todo aquele que... Eu sou a ressurreição e a vida, Ele disse, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive, e todo aquele que, como é que é? Fugiu. Eu vou repetir aqui lendo, é melhor. É melhor. E ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Muito bem, desculpem a falha de memória, mas esse é um ponto interessante. Se Deus falou, o que caracteriza Deus é não mudar de ideia. O que caracteriza Deus é ter sempre o plano sem qualquer alteração. O que mantém a nossa expectativa em Deus é que Ele está falando absolutamente a verdade. Quando Ele chama um casal da descendência de Davi, Ele está simplesmente fazendo o que para Ele é a maior rotina de todos os tempos, é manter a sua palavra. O autor aos Hebreus disse assim: Deus, capítulo 6, versos 17 e 18, ele disse: Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta.
Quero lembrar então que Deus convocou José e Maria não por causa dos seus méritos, não por causa da sua espiritualidade, não por causa das possibilidades deles, mas Ele convocou porque Ele é fiel a si mesmo, e Ele manteve-se coerente. Vamos pegar esta afirmação para lembrar o seguinte: quando Deus disse que seria o nosso Deus e Salvador, Ele será. É por esta razão que nós não podemos descrer do fato de que, se Ele nos salvou, de vez nos salvou. Nunca mais mudará de ideia a nosso respeito. Mas aí vem a segunda parte. Eu queria avançar agora com a minha gloriosa imaginação com vocês. O texto bíblico de Lucas, capítulo 1, diz assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Podia apedrejar até, se quisesse. Pela lei deles, podia expô-la ao ridículo, dar carta de divórcio, mandá-la embora, deixá-la sozinha, se quisesse. Entretanto, ele preferiu não fazer isto. Enquanto ele refletia sobre isso, era um homem pensativo, amava Maria, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, fidelidade de Deus, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É uma coisa tão fora da sua realidade, do seu cotidiano. Ela conceberá e ela dará à luz um filho, sem o auxílio de você. Mas ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Qual foi o nome que José pôs? Foi Jesus. Ele foi obediente. Ele foi obediente. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele de repente começou a prestar atenção nessa criança que vinha, porque a criança que vinha tinha uma função, era salvar o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez o que? Como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, descansou no Senhor. Quando que a gente percebe que José é um instrumento de Deus? Neste texto, por exemplo, a gente observa que ele é um homem temente a Deus. Neste texto, a gente percebe que ele vai ter dentro da sua casa uma criança que não é dele, mas ele vai tratar dessa criança como se fosse dele, e ele vai compartilhar com esta criança uma experiência de vida que nenhum de nós podia imaginar, porque ele vai ter uma criança no seu braço, ele vai ensinar uma criança a caminhar, ele vai ensinar a criança a mexer com o formão, a mexer com as suas ferramentas, ele vai olhar para esta criança e junto com esta criança ele vai experimentar um tempo de paz, um tempo de bênção, um tempo de graça dentro da sua casa. Meus irmãos, Jesus Cristo, a narrativa de que Jesus Cristo fez milagres na sua infância não está registrada nas Escrituras. Não tem nada disso registrado nas Escrituras. Mas você que é pai, se um anjo de Deus viesse e dissesse: você vai acolher no seu lar o Filho de Deus, como é que você seria desde então?
O que é que você faria? Nós vemos pela narrativa bíblica que José foi um homem que obedeceu à lei do Senhor, fez os sacrifícios, lutou por sua família, se refugiou no Egito. Foi uma pessoa a quem Deus empoderou com graça, com misericórdia, com sabedoria, para responder às perguntas do seu menino. Ou vocês acham que ele não teve que responder perguntas da criança? Ou vocês acham que ele não teve que ajudá-lo na sua adolescência? Porque afinal de contas, olhando para a Escritura, nós temos que experimentar Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito, como um homem em processo de crescimento. Não é verdade? Jesus não nasceu sabendo. Jesus teve que aprender a mamar, a andar, a ler, a escrever. E quem eram os primeiros mestres das crianças naquele tempo? Os próprios pais. Quando eu olho para Jesus já no seu ministério, meus irmãos, eu ouço Deus dizendo algumas vezes: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Como vocês acham que José deveria se comportar diante desse cenário? O filho amado de Deus sendo criado por aquele homem, que não era o seu pai legítimo. O que era demandado desse pai? A dependência de Deus, a obediência de Deus. E eu quero fazer uma pergunta aos pais: qual a diferença de José para nós? Deus entregou os filhos que nós geramos a nós, e Deus eventualmente designou filhos de outras pessoas para que nós os adotássemos e os criássemos. Como é que nós devemos tratar estas pessoas que vêm de nós, ou a quem nós fomos responsabilizados por cuidar? Quando nós falamos de Maria, nós vemos, meus irmãos, o mesmo sentimento, a mesma capacidade de obediência ao Senhor, a mesma ajuda da parte de Deus, porque Maria disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. É muito comum ser mãe. Nós estamos acostumados a ver esse espetáculo todos os dias, não é? Nós temos algumas aqui na expectativa de terem filhos daqui a pouco. Coisa boa. Mas o que é isso, na verdade? Não é apenas a geração de uma vida, é a geração de uma pessoa a quem Deus lhe deu para administrar. Maria tem consciência de que Jesus não é dela, mas Maria tem a consciência de que Deus é santo, e aquilo que está em seu ventre, que estará em seu ventre, é santo também. E ela diz então: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ele agiu com braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Essa linguagem é do Antigo Testamento e é uma linguagem muito próxima de quem conhece a palavra de Deus. Então, amados irmãos, diz assim, que Ele amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Portanto, Maria também é uma pessoa da velha dispensação, que entretanto tem um grande temor do Senhor.
E quem alimenta esse grande temor do Senhor nela é o próprio Senhor. Então, não é por causa dos méritos de José e Maria que eles foram escolhidos como o casal que ia abrigar Jesus Cristo, mas pela graça do Senhor, Deus se manteve fiel e Deus certamente fez uma grande obra na vida dessa família. Você já parou para pensar que Maria e José foram as pessoas que mais conviveram com Jesus? Já parou para pensar o fato de que eles aprenderam muito com Jesus e que eles contaram desde cedo para Jesus que Jesus não era filho de José? Porque quando Jesus vai ao templo aos 12 anos, o que ele diz? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai, que é Deus. Ele já tinha consciência da sua missão e com toda certeza o seu pai e sua mãe lhe contaram vezes e vezes e vezes o jeito que ele veio, a forma como ele veio. E os seus pais amaram o Senhor por conta da graça que receberam. Vamos, meus irmãos, pensar em nós. É claro que o cuidado de Deus, o foco de Deus no seu filho, era especialíssimo. Mas a gente não pode esquecer que Deus continua amando toda a criação e amando os seus filhos especialmente. Com que cuidado Deus tem tratado a nossa casa? Com que cuidado Deus tem interagido conosco? Com que cuidado nós temos respondido ao Senhor, com amor, com dedicação, com esforço, no sentido de louvar ao Senhor na vida comum? Eu podia ir longe aqui, devagar mais um pouco. Será que eles não tiveram nunca discussão entre eles, Maria e José? Será que eles nunca tiveram, assim, diferença de opinião? Será que eles nunca tiveram? Porque eles eram pecadores. Eles eram pessoas como nós. Será que nunca Jesus teve que pegar a mãe do papai, a mão da mamãe e juntar ali e dizer assim, se perdoem mutuamente? Eu não sei. Mas o que eu sei é que eles foram instrumentos de Deus para que a nossa salvação se concretizasse. Por causa da fidelidade de Deus, Deus promoveu grandes mudanças neles. E quando afinal Maria compreendeu, já vendo Jesus, seu filho na cruz, e depois o seu filho ressuscitado, quando ela compreendeu a missão de Jesus Cristo, ela aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Maria precisou crer em Jesus Cristo como Filho de Deus para ser salva como um de nós. Maria não é a mãe de Deus. Maria é a mãe do Senhor Jesus, o Deus homem. É diferente.